Eu fui consagrado a pastor, eu tinha 23 anos de idade e posso dizer que eu tenho um pouquinho mais de 15 anos de ministério pastoral. E nesses 15 anos eu tenho trabalhado com aconselhamento de pessoas, aconselhamento de famílias, aconselhamento de casais, trabalhado na parte de aconselhamento. E nesses 15 anos, um pouco mais de 15 anos, eu tenho ouvido todos os tipos de problemas. Problemas pequenos, problemas enormes, problemas impossíveis de ser resolvidos. Eu tenho conhecido pessoas de todos os tipos, todos os problemas, todas as dificuldades, e tenho visto pessoas com problemas financeiros, familiares, problemas no casamento, no namoro. E a grande questão é que quando nós trabalhamos com aconselhamento, o que eu mais tenho ouvido no meio desse tempo de pastoral, nesse ministério pastoral, o que eu tenho mais ouvido são pessoas revoltadas da vida, pessoas com grande revolta dentro do seu coração, pessoas com grandes problemas emocionais, pessoas iradas, revoltadas. E a grande questão é que elas são revoltadas contra Deus. Eu tenho encontrado pessoas que estão revoltadas contra Deus. Eu encontro pessoas me dizendo: pastor, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, Deus me deixou, Deus esqueceu que eu existo, Deus deixou eu quebrar a cara. Pastor, Deus me decepcionou. Pastor, Deus me deixou eu me envolver com um casamento que não deu certo. Pastor, Deus me deixou me envolver numa relação que só me machucou. Pastor, Deus me deixou isso, Deus me deixou aquilo. Sempre Deus é culpado de todas as mazelas dessas pessoas. Essas pessoas que vêm a mim, elas sempre tendem a culpar a Deus pelos seus problemas. Eu vejo pessoas culpando a Deus porque o seu casamento fracassou. Eu vejo pessoas reclamando, culpando a Deus porque o seu ministério fracassou. Eu vejo pessoas reclamando porque o seu namoro fracassou, o seu emprego, perdeu o emprego, o seu problema fracassou. Ficam culpando a Deus, sempre culpando. Foi Deus, como se Deus fosse culpado de toda a situação ruim que essa pessoa está enfrentando. Eu vejo pessoas culpando a Deus por todos os tipos de problemas. Eu fico pensando, sempre a culpa é de Deus. Mas em Gálatas 6, versículo 7 diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a sua carne, para a carne colherá destruição. Em Gálatas 6, versículo 7 diz que tudo que o homem planta, semear, ele colherá. A grande questão na sua vida que está assistindo esse vídeo não é se Deus é culpado ou não, mas a grande questão é o que você tem semeado ou não. A grande questão é que as pessoas querem culpar a Deus de algo que não foi culpa de Deus. Eu vejo pessoas querendo culpar a Deus, sendo que ela não olha para a própria vida dela e entende que quando ela foi começar um namoro, ela não perguntou para Deus se aquele namoro era da vontade de Deus ou não. Aquela pessoa, ela se envolveu num casamento com uma pessoa destrutiva e ela não perguntou para Deus se realmente Deus aprovava aquela relação ou não. Aquela pessoa entrou naquele emprego e não perguntou para Deus se aquele emprego era aprovado por Deus ou não. Ela nunca põe Deus na sua vida para tomar nenhuma decisão, mas sempre culpa a Deus quando aquela decisão que ela tomou deu errado. Talvez você nem perguntou para Deus se esse namoro seu era de Deus ou não, e você se envolveu, casou e se decepcionou no casamento. Agora a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha, a culpa é sua, porque nós decidimos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu e você, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Você escolheu, você tem que entender que você não perguntou para Deus se Deus estava aprovando ou não. Então por que você quer culpar Deus pelo um resultado ruim? Se envolveu com uma pessoa que não tinha a mesma relação espiritual com você, não tinha a mesma relação religiosa que você, e agora você culpa Deus porque você está num casamento ou numa relação que não está trazendo benefício nenhum.
Eu vejo pessoas dizendo assim: ah, mas eu agora vou sair da igreja porque Deus me deixou quebrar a cara. Não, você tomou suas decisões, você fez as suas escolhas, e se porventura você quebrou a cara, a culpa não é de Deus, a culpa é o resultado das suas escolhas. Eu fico olhando pessoas culpando a Deus, tentando achar culpado. Meu irmão, para! Sabe, eu fico vendo pessoas covardes ao ponto de tentar empurrar a culpa do seu problema para outra pessoa. Porque quando eu coloco a culpa em outra pessoa, eu me coloco na posição de vítima e coloco aquela pessoa na posição de algoz da minha vida. É muito fácil você se colocar na posição de vítima e colocar Deus como algoz da sua vida. Ah, mas eu tô passando por isso porque Deus... Não! Você escolheu, você decidiu ir por esse caminho e haverá um resultado da escolha desse caminho. A Bíblia diz que aquele que semeia vento colhe tempestade. Você não perguntou para Deus se era para fazer e agora você está querendo culpar Deus pela escolha sua. Eu fico vendo pessoas me dizendo: ah, pastor, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com fulano, com ciclano. Não! Você se decepcionou porque você permitiu que aquela pessoa ferisse você e decepcionasse. Talvez você confiou de uma maneira exagerada em alguém que não merecia tanta confiança. Ah, pastor, eu confiei demais naquela pessoa. O profeta Jeremias diz lá no capítulo 17 que maldito é o homem que confia no homem. Às vezes você depositou mais confiança no homem do que em Deus. E esse homem realmente vai decepcionar você, qualquer pessoa vai decepcionar você, e aí você culpa a Deus pela decepção que alguém causou em você. É tão simples, meu querido, minha querida, nós ficarmos como vítima da situação, nos vitimizando da situação, ao invés de assumir a verdadeira responsabilidade. Eu errei. Eu tomei decisões erradas, eu escolhi um casamento errado, eu escolhi um namoro errado, eu escolhi uma pessoa que não tinha as mesmas convicções religiosas que eu. É simples demais você culpar a Deus por uma atitude que você tomou sem consultar a Deus. É simples demais, né? É tão simples você... Ah, mas Deus deixou. Irmão, tem um versículo na Bíblia que diz que em Amós capítulo 3, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Quando você começou esse namoro, eu tenho certeza que Deus falou com você inúmeras vezes, mas você não ouviu. Quando você tomou essa decisão na sua vida financeira, eu tenho certeza que Deus tentou alertar você inúmeras vezes, mas a grande questão é que você não quer ouvir, não quis ouvir. A grande questão no meu ministério pastoral é que as pessoas, quando vêm buscar conselho comigo, elas não querem conselho, elas querem um aval da minha parte. Elas querem, quando estão namorando, elas não querem me ouvir dizer que não é uma relação saudável para elas. Elas não querem ouvir isso. Quando as pessoas vêm a mim através de buscar um conselho amoroso, sentimental, elas não querem ouvir que aquele namoro não é benéfico para elas. Elas querem ouvir: vai, namora, casa, é de Deus, é uma bênção. É isso que elas querem ouvir. As pessoas, nos dias de hoje, elas não estão dispostas a ouvir uma verdade de Deus. Elas querem ouvir aquilo que é conveniente ao coração dela. Se envolvem numa relação e querem que os pastores querem que eu dê um aval para ela. Às vezes querem ouvir aquilo que o coração quer. E aí quebram a cara, passam decepções, aí culpam o pastor, culpam a Deus. A grande questão que eu quero deixar para essa palavra para você: assuma a responsabilidade dos seus atos. Você tomou uma decisão sem consultar a Deus. Você decidiu tomar uma decisão sem consultar a Deus. Então seja mulher ou homem suficiente para dizer: eu escolhi, eu tomei uma decisão errada, então eu vou me levantar, eu vou ser responsável para colher os frutos que eu estou colhendo, e eu vou lutar para mudar essa situação.
Seja responsável a ponto de dizer, não, eu errei, então eu vou buscar uma solução para a minha vida. Eu tomei uma decisão errada, então agora eu vou tomar uma decisão de consertar o meu erro. Tome uma decisão nesse dia de dizer, fui eu que errei. Eu tomei a decisão por livre e espontânea vontade, então eu vou tomar uma decisão de levantar e parar de culpar fulano, culpar cicrano. Eu vou parar de culpar a Deus dos meus problemas e eu vou começar a buscar a Deus para achar uma solução dos meus problemas. Ao invés de você ficar buscando a Deus agora, culpando a Deus pelos seus problemas, comece a buscar a Deus buscando a solução dos seus problemas. Para terminar esse vídeo, Deus é especialista em resolver problemas impossíveis. Deus é especialista em resolver problemas impossíveis de ser resolvidos. Você não consultou a Deus para tomar uma decisão, mas consulte a Deus a partir de hoje para achar uma solução dos seus problemas. E eu tenho certeza que mesmo sem você consultar a Deus, quebrou a cara, busca Ele, consulte a Deus. E Deus te dará uma direção para a tua vida, em nome de Jesus.